Olá, olá, amigos do canal do Jesus Rede Vivo no YouTube. Uma excelente sexta-feira para vocês, encerrando a nossa semana de estudo da Dose de Luz com Emmanuel, o nosso querido benfeitor, através das mãos amorosas e limpas de Francisco Cândido Xavier também, por que não, benfeitor de todos nós, do livro Vida e Sexo, gente. Nós estamos estudando aí este livro que é, né, bastante cheio de situações aí, a gente tem que tomar um cuidado danado de não se perder muito e deixar o foco em Emmanuel, né? Porque se a gente começar a colocar a nossa ideia na situação, aí só vai sair perturbação mesmo. Então, estamos tentando deixar o Emmanuel falar, né? A gente lê para vocês, aponta uma ou outra coisa só mesmo para a gente poder conversar. Hoje é sexta-feira, é dia de momento de oração com o nosso querido José Carlos, a partir da meia-noite, né? Para quem gosta de participar desse tipo de atividade. E também o nosso trabalho lá dos casos do Chico Xavier com o senhor César Carneiro a partir das 18 horas. Bom, Emmanuel vai encerrar. Ontem nós lemos alguma coisa a respeito da visão materialista, né, que as pessoas entendem que é chegada, que a libido coloca o seu peso, né, sobre o ser, e a pessoa se atira às relações afetivas, às relações sexuais, mas Emmanuel vai fazer uma outra anotação aqui que é bastante importante também, que nós vamos considerar quando se fala de união sexual. É imperioso anotar, entretanto, em muitos lances da caminhada evolutiva do espírito, a influência exercida pelas inteligências desencarnadas no jogo afetivo. Olha lá, gente, é um item que nós chegamos a ventilar um pouco no lado positivo, né? Quando os benfeitores, os amigos espirituais, os espíritos protetores, às vezes nos incentivam a um determinado contato, porque sabem que nós temos ali um compromisso com aquela pessoa a desenvolver conforme diretrizes estabelecidas no além. Só que aqui ele vai falar de uma outra situação. Referimos-nos aos parceiros das existências passadas, ou mais claramente, aos espíritos que se corporificarão no futuro lar, cuja atuação em muitos casos pesa no ânimo dos namorados, inclinando afeições pacificamente raciocinadas para casamentos súbitos ou compromissos na paternidade e na maternidade. Namorados estes que então se matriculam na escola de laboriosas responsabilidades. Opa, vamos voltar então. O que Emmanuel está nos falando? Nem todo o processo reencarnatório, gente, ele é feito sob um planejamento, assim. Todo mundo que vai voltar para a Terra, logicamente, tem a bênção de Deus. Mas existem corações desencarnados que muitas vezes exercem uma certa pressão, porque desejam voltar, não é? Estão aptos a voltar e acabam neste jogo aí do relacionamento, eles acabam muitas vezes antecipando situações, aproveitando, logicamente, de que as pessoas se lançaram ao compromisso afetivo, não é? Então, o que acontece? Emmanuel está dizendo assim, eram inclinações, afeições pacificamente raciocinadas, quer dizer, o casal estava levando aquilo, conduzindo aquele relacionamento de uma forma a fazer um planejamento no tempo, não é? A ter o seu relacionamento afetivo de um jeito mais tranquilo. Agora, estas inteligências podem pesar sim. Vocês vão falar, poxa, mas cadê os benfeitores? Você vai ler um livro como Missionários da Luz, por exemplo, você tem ali a encarnação de Segismundo, um benfeitor como Alexandre, dirigindo lá todo o processo reencarnatório. A gente lê aquele livro impressionante, maravilhoso de André Luiz. Mas vejam só, gente, ali nós estamos falando de um casal que já tinha outros filhos, o esposo precisou primeiro perdoar o reencarnante, porque era um problema de vidas passadas. Havia todo um contexto ali que, ao nosso ver, justificava a atuação, a presença dos benfeitores de uma forma mais focada, mais detalhada. Aqui nós estamos falando de relacionamentos que muitas vezes ainda não são oficiais, não é? Não é nem o namorido com a namorida, né? Que hoje é muito normal as pessoas viverem juntas sem a formalidade do casamento, coisa do tipo. Nós estamos falando de pessoas que se reencontraram na simpatia mútua, nós estamos nesse estágio, né? E que de repente
vinham conduzindo a situação de uma forma mais ou menos equilibrada, mas que sentem um certo, um certo impulso que não havia de acelerarem as coisas. Então, nesta hora, pode estar pesando o ânimo de espíritos que estão ali, na convivência, né? Estão ali nos cercando, porque os espíritos, como diz a doutrina, eles muitas vezes estão se acotovelando junto a nós. Então, às vezes, não que não seriam reencarnantes, candidatos à reencarnação, num processo de uma união estável, que fosse estabelecida no tempo, que fosse ali planejada. Pode ser até que fossem eles mesmos, mas em muitos casos nós podemos permitir a vinda para a Terra de espíritos que não estavam neste compromisso afetivo. Podemos sim, pode acontecer, né? Porque nós temos ali os espíritos que nos são ligados, espíritos muitas vezes que são parceiros de outras vidas e que não se conformam com a separação daquele que é o seu ser amado, seja o homem, seja a mulher. Às vezes eles estão ali, nos acompanhando e aproveitam da experiência e podem voltar para a reencarnação. Ah, mas Deus permite? Deus permite, afinal, nós não nos lançamos ao compromisso afetivo, não sabíamos que poderia existir ali a situação de nós gerarmos uma nova existência para um espírito? Pode sim, pode acontecer, porque Deus, ele deixa aos nossos cuidados o livre-arbítrio, né? Então ele não interfere no livre-arbítrio do ser humano. Nós precisamos pensar nisso, viu, gente? Porque nós achamos, André Luiz ilustra, né, a situação da reencarnação com um exemplo de uma família sólida, mas isso, existem reencarnações que muitas vezes estão ligadas diretamente a planos inferiores. Sim, pode acontecer. Pode acontecer, a opção é nossa, gente, o livre-arbítrio é nosso, né? Isso porque a doação de si mesmos à comunhão sexual em regime de prazer sem ponderação, a pessoa se lançou à comunhão sem ponderar, sem raciocinar, sem elaborar um projeto de vida em conjunto, sem pensar em outros pontos que possam nos unir ao parceiro ou à parceira, atendendo unicamente a libido, não os exonera dos vínculos kármicos. Percebe, gente? Nós não estamos exonerados de forma nenhuma para com os seres que trazem a luz do mundo. Então, esses espíritos que reencarnam, nós somos obrigados a dar conta. Em cuja floração, aliás, se é verdade que recolherão trabalho e sacrifício, obterão também valiosa colheita de experiência e ensinamento para o futuro, se compreenderem que a vida paga em amor todos aqueles que lhe recebem com amor as justas exigências para a execução dos seus objetivos essenciais. Ou seja, o que Emmanuel nos fala? A consequência de um relacionamento pode ser uma nova encarnação. E se nós aceitamos isso como parte do jogo, como parte da vida, e procuramos fazer o melhor possível ao nosso alcance em favor destes que voltam à Terra, mesmo por uma experiência que muitas vezes foi uma experiência, como Emmanuel falou assim, uma simpatia vaga, uma simpatia mútua, uma complementação magnética que existiu naquele momento, mas que acabou dando origem a uma gravidez, a um processo de reencarnação, nós assumimos a situação, porque vai ser luta, vai ser trabalho, vai ser sacrifício, lógico. A depender da situação do espírito que está voltando, o sacrifício e o trabalho são grandes. Mas, e aí entra aquele aspecto que nós falamos para os nossos irmãos, os benfeitores, são sempre muito, assim, analisam tudo com muita superioridade, não é? Eles falam, ok, aconteceu, não era talvez para acontecer nesse momento, mas a gente aceita e procura fazer o melhor com amor, porque quem faz as coisas com amor vai receber deste mesmo amor de volta. Porque estes espíritos, gente, todos eles têm simpatias no além, tem espíritos que são protetores, que vão auxiliar também ao verem o cuidado com que o casal recebe, aceita o processo reencarnatório, vão realmente ajudar, auxiliar para que as coisas possam caminhar. Deus não está pobre, os espíritos benfeitores nos ajudam naquilo que é possível, não é? Desde que a gente assuma com carinho, com respeito, aquilo que vem da lei de Deus em nossa direção. Gente, o tema, por si só, o livro por si só, é um livro bastante delicado assim, para a gente ler, é um livro que nos traz situações que os benfeitores assim são muito claros, não é?
Eles não condenam, mas também eles nos explicam. Tudo tem a sua consequência. Tudo que nós realizamos na Terra vai gerar uma consequência que vai ser boa ou má, de acordo com nós, como nós nos conduzirmos, não é? Então, prazer sem ponderação, ele pode ter consequências, como pode não ter também, não é? E aí varia, as situações variam muito, mas nós temos que ter a nossa consciência, que ninguém se aproxima um do outro e se decide a comunhão afetiva no sexo sem que isso gere situações para nós. De alguma forma, nós vamos ficar marcados pela experiência. Vamos encerrar então por hoje. Na semana que vem nós temos outro capítulo, vamos ver qual que é aqui, só para deixar o spoiler para vocês. Na próxima semana nós temos ambiente doméstico, tá bom? Então vamos continuar. Já passou pela família, já passou pelo namoro, nós vamos falar depois de ambiente doméstico a partir da segunda-feira que vem, tá bom, gente? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, um excelente fim de semana e nós nos vemos aí. Curtam, compartilhem o nosso material se assim desejarem, que isso ajuda na nossa divulgação do Espiritismo, tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais.